Olá, meu nome é Edson Gonçalves, este aqui é o nosso canal Estatística é Fácil. A aula de hoje é a continuação da aula 7A, que a gente falou, deu alguns apontamentos sobre métodos de numeração e hoje a gente vai usar aqueles apontamentos para fazer efetivamente os exercícios, que eu disse que nós iríamos fazer. A referência, que eu utilizei são esses dois livros aqui. Tem os dois primeiros exercícios, que a gente vai ver, saíram diretamente desse livro, Introdução à Análise Combinatória, que é um livro editado pela Unicamp. É um livro muito bom, escrito em português, de professores da Unicamp, que fala extensamente sobre o assunto, e entre outros. E é uma boa referência. Lá tem as explicações, da onde eu tirei os apontamentos. E não só isso, tem exercícios comentados, exemplos de exercícios comentados e exercícios propostos. Da mesma maneira, tem aqui o Matemática Finito, da coleção Schwann, que é um livro editado pela McGraw-Hill. Eu tenho uma edição antiga e dele também, lá você pode, quem tiver acesso a esse livro, tem lá uma gama extensa de exercícios comentados e exercícios propostos também que podem ser utilizados. Bom, os exercícios são esses daqui, são 4 exercícios, eles são simples e foram feitos para que você pudesse fixar melhor e a gente pudesse falar a respeito daqueles apontamentos que eu fiz na aula 7A, principalmente nesses dois últimos exercícios, o 3 e o 4. Vale lembrar que o ideal seria você dar um pause agora nesse momento e tentar fazer os exercícios sozinhos e depois comparar com o que eu vou explicar. É óbvio que em matemática e também acontece na estatística, você tem muitas vezes várias maneiras de se chegar a uma mesma solução. A melhor maneira é aquela que você fica mais seguro, que deixa você mais confortável para chegar ao resultado. Se a maneira que eu utilizar aqui for conveniente para você, for fácil, ou acrescentar aí facilidade ao que você já tinha de entendimento, melhor ainda. Ok? Bom, o primeiro exercício é determinar o valor de n, que torna verdadeira a igualdade dessas duas combinações aqui. A primeira combinação de n mais 1 elementos tomados 4 a 4 e a segunda de n elementos tomados 3 a 3. Utilizando aqui a fórmula da combinação, eu tenho aqui o fatorial de n mais 1, que é o total dos elementos do conjunto, o r, que é o 4 fatorial, no caso aqui, e a diferença entre aqueles elementos todos do conjunto, que é n mais 1, menos o 4, que é o r, que é a seleção que eu vou tomar aqui desses n mais 1 elementos. Esse aqui, da mesma forma, eu procedo aqui, nessa parte de baixo, e feito isso, eu vou, então, chegar a essa expressão, a essa igualdade. Usando aqui a propriedade da multiplicação e divisão, eu posso fazer aqui a multiplicação cruzada, de tal forma que o n fatorial aqui vem aqui para baixo, esse n menos 3 fatorial vem aqui para cima e eu possa cortá-los. Ou então, simplesmente, já que eu sei dessa dinâmica, eu venho aqui e faço a simplificação, faço o corte deles aqui. Da mesma maneira, o 4 fatorial, lembrando aqui como é o 4 fatorial, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, para abrir o fatorial todo. Ou então, eu posso abrir uma parte dele, 4 vezes 3 fatorial. Se eu pego esse valor e coloco aqui e abro ele dessa forma que eu estou falando, eu tenho 3 fatorial sobre 3 fatorial e aí eu faço a simplificação dos dois. Bom, feita aí as simplificações, vai surgir para mim n mais 1 igual a 4. E aí, fazendo a álgebra dessa pequena expressão aqui, eu chego ao valor de n, que é igual a 3. Sugiro que vocês substituam o 3 aqui, nessa expressão, e aqui também.
nessa expressão. E aí chegue a um valor e verifique se isso aqui é verdade, se o resultado de um é igual ao resultado do outro, ok? No caso seria, se a combinação boto N aqui, vai ficar 4, né? A combinação de 4 elementos tomado 4 a 4 é igual à combinação de 3 elementos tomados 3 a 3, ok? Bom, o próximo exercício seria aqui determinar o valor de N nesta expressão aqui. 2 vezes o arranjo de N elementos tomado 2 a 2 mais 50 é igual ao arranjo de 2N elementos tomados 2 a 2. Bom, quando eu faço aqui a expressão do arranjo, ela é similar, ela é quase igual, quase a mesma da expressão da combinação, né? Mas ela não é igual, ela não é a mesma. Então, ela fica, no caso aqui, N fatorial sobre, né, a razão sobre N menos 2, N menos 2, N menos R fatorial, ok? Aí eu tenho essa maneira de escrever, como eu tenho esta outra maneira aqui de escrever, que é por nesse formato aqui. Então, no final desse exercício, eu vou colocar uma observação em que eu descrevo a fórmula dessa daqui que eu utilizei, ok? Bom, aí eu estou destacando justamente por isso. O nosso próximo cálculo seria esse daqui, né, a aplicação da fórmula para o arranjo de 2N tomados 2 a 2. Da mesma forma, eu tenho duas maneiras de escrever, ou a parte da razão, ou esta parte aqui, ou dessa forma aqui. E aí eu chego a este resultado aqui, né? Eu vou pegar essas duas maneiras aqui, vou substituir na expressão e aí vou fazer uma álgebra aqui para poder chegar ao valor de N, como eu cheguei aqui. Esse valor de N, né, N igual a 5, eu sugiro também que vocês substituam aqui na fórmula em cima e verifique, né, se uma coisa leva a outra, né, se um lado esquerdo é igual ao lado direito, né? Bom, e aí termina o exercício. Qual seria a observação? A observação é que estas duas expressões aqui, elas se equivalem, né? Tanto escrever dessa maneira como escrever desta maneira é equivalente, é igual. Como é que eu cheguei nessa fórmula aqui? Como é que eu cheguei nesse resultado aqui? Bom, o N, né, está aqui ainda como incógnito. O R, aqui eu sei, é o 2. Então eu venho aqui no final, substituo o 2 no lugar do R e chego à expressão final que é N menos 1. Ora, eu verifiquei aqui, por essa fórmula, que ela é escrita aqui N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, e assim por diante, até chegar ao final, que é N menos R mais 1. Isso aqui é equivalente a essa razão daqui, no caso do arranjo. Bom, aí o nosso terceiro exercício eu tenho lá um conjunto com 5 elementos, 1, 3, 5, 7 e 9. Né? São os 5 primeiros números ímpares, né? Inteiros, os ímpares. E aí eu vou calcular, né, a permutação, o arranjo e a combinação baseado nesse conjunto aqui, o X. Né? A permutação, ela vai mexer com todos os elementos, né, conforme a gente tinha já falado, né, na fórmula e na fórmula lá, nas definições e fórmulas que a gente deu na aula 4, como também no apontamento que eu fiz sobre permutação, que eu uso todos os elementos, né, eu troco, permuto aqui todos os elementos do X, né, a quantidade de maneiras que eu tenho para fazer isso, essa permutação, essa troca, né? E aí eu vou ter um fatorial, nesse caso aqui o fatorial de 5, né, para chegar ao resultado. Eu vou colocar aqui os resultados de todos os 3 pontos. Tá aqui os resultados, a permutação de N é a permutação simples, né,
de n igual a 5, né, o fatorial de 5, que vai dar o valor de 120. Da mesma forma, eu tenho o arranjo, né, e arranjo simples e a combinação também simples, né, tá aqui a fórmula, eu faço a utilização. Por que eu fiz isso aqui assim, né, a permutação, o arranjo e a combinação? Verificando, né, que aqui eu vou tendo uma diferença, né, aqui eu uso todos os elementos de x, aqui eu uso parte dos elementos de x, eu faço uma seleção de 3 a 3, e para mim me importa tanto a ordem quanto a natureza. A natureza é quem participa e a ordem é o lugar que ocupa lá na minha seleção esses elementos. Então, por exemplo, eu posso tomar um 3 e 5, eu posso tomar o 5, 3, 1, o 3, 5, 1, né? São os elementos que eu posso tomar aqui, né? São os mesmos algarismos, mas 135, né? Se fosse feita aqui a seleção, né? Um número, é diferente, né? De eu tomar 3, 5, 1, e a gente vai comentar isso no exercício seguinte. O exercício seguinte, eu utilizo esse exercício anterior para correlacionar, né, cada resultado que eu tive aqui, o 1, o 2 e o 3, né, a permutação, o arranjo e a combinação, nessas três situações. Em que situação aqui eu uso o arranjo, eu uso a permutação, eu uso a combinação? Como é que eu faço aqui? Bom, esse é mais um momento que eu sugiro que você dê uma pausa, e se não tentou ainda fazê-lo, tente, né, para você poder ter a clara noção, tentar aí se esforçar para chegar a alguma conclusão. Bom, os resultados são esses, e agora eu vou fazer os comentários. Por que aqui, na letra A, eu escolhi o 2, que lá no meu primeiro caso, o 2 era o arranjo, né? Tem até esse resultado aqui, que não por acaso é o resultado daquele exercício lá, né? O do 2. Quantos números com 3 algarismos distintos eu posso formar, né? Podem ser formados com o x, né? Que é aquele conjunto lá com 5 elementos. Eu vou tomar 3 a 3, né? E aí quantos, né, eu posso formar? Ó, eu vou formar 60, né? Mas por que eu usei arranjo aqui? Olha, veja bem, a permutação, quando eu faço permutação, eu uso todos os elementos. Não é o caso, porque dos 5 elementos do conjunto X, eu estou selecionando de 3 em 3, para formar números com 3 algarismos. Quando eu formo 3, eu vou colocar aqui a resposta. Então, quando eu tomo lá 3 a 3 elementos daqueles 5, né, por exemplo, eu tenho essa situação aqui, ó. Essa situação aqui. Essa situação, o que ela está me dizendo? Né? O mesmo elemento, né? Os mesmos elementos, os mesmos algarismos, o 1, o 3 e o 5, eles participam de todos esses números. Mas é bem verdade que o 135 é diferente de 153, que é diferente de 315, que é diferente de 351, que é diferente de 513, que é diferente de 531. Ou seja, cada um desses 6 números, eles são diferentes, né? Eles diferem na sua natureza. Isso por conta do lugar que ocupa a cada um daqueles elementos selecionados, cada um dos algarismos selecionados. Então, aqui eu estou observando que a natureza difere em função do lugar que ocupa aquele algarismo. Mesmo sendo o mesmo, importa para mim tanto a natureza quanto o local que ocupa, né, cada um dos seus elementos. Ou vice-versa, né, o lugar, a ordem que eu coloco aqui, está diferenciando a natureza de cada um desses elementos que eu estou formando, de cada um desses números. Então, aqui é quando importa tanto a natureza quanto a ordem, né, ou seja,
tanto quem participa quanto o lugar que ocupa, eu tenho a utilização do arranjo. No caso do B, eu estou dispondo, né, eu estou trocando, eu estou permutando todos os elementos. Isso aqui é o que classifica, define a utilização da permutação. É ao utilizar todos os elementos do conjunto, os 5 elementos. Que aqui no caso foi o que eu calculei aqui no primeiro, né? Deu 120, tenho 5 elementos nesse conjunto X, e aí eu tenho 120 maneiras de dispor, de trocar, de colocar aqui em ordem esses 5 elementos. O último de todos, né, é o exercício 4C, né, em que eu coloquei aqui a combinação, né? A combinação que é da aqui 10. Por que ela vai ficando menor? Porque aqui na combinação, como a gente já tinha visto, não me interessa a ordem, né? Mas sim quem participa, a natureza dos elementos que são selecionados. Então, se você observar, né, eu estou aqui nessas 6 opções aqui, são subconjuntos, né? Eu quero quantos subconjuntos de 3 elementos possui o conjunto 3, o conjunto X, né? Eu tenho aqui, ó, o subconjunto formado por 1, o 3 e o 5, e todos os outros são iguais. São o mesmo subconjunto, só muda a ordem que os seus elementos. Todos eles têm os mesmos elementos. Ora, isso não faz diferença entre eles, ou seja, a ordem, para mim, não importa, ela não faz diferença. Nesse caso, se eu escolhesse os 6, eu estaria repetindo o resultado, né? E aí eu vou escolher apenas um desses casos para representar. Por isso que aqui na combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, eu só vou ter como resultado 10. Gente, essa foi a nossa aula 7B, a aula sobre métodos de numeração. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Vou colocar aqui meu rosto para vocês poderem me ver. Muito bem, estamos aí. Estatística é fácil, acredite, né? Você acreditando, as coisas vão ficando fáceis. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.